Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol que respeitam a estrela solitária de General Severiano. Sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, nesse vídeo eu venho trazer para vocês algumas falas do Pedrinho, né, comentarista do canal Sport TV, que eu achei assim sensacionais. Porque ele deu uma crítica poderosa ali, tanto às redes sociais, alguns idiotas, né, que chamaram o nosso time de lixo algumas semanas atrás, e o total desrespeito tanto à instituição Botafogo como os jogadores, colocando em xeque não o atual momento, mas o caráter e a integridade de cada um, de forma absurda, né? Tem acontecido nas últimas semanas que eles simplesmente não estão digerindo o nosso Botafogo tá tão bem e ser líder do lado do campeonato. Simplesmente isso. E assim, o Pedrinho, para quem não conhece, ele é jogador, né? Ele tem uma história maior no Vasco da Gama. E assim, ele como comentarista sempre foi um dos que eu mais gostei. Para mim, na maioria das vezes, muito sensato para fazer tantas análises táticas, técnicas de jogo, como detalhes de jogador mesmo, de campo, né, dentro de campo, que ele tem uma grande experiência por ter sido jogador de futebol. Então eu sempre achei um dos melhores comentaristas. Não só agora por estar elogiando e enaltecendo o Botafogo, mas há um bom tempo já. Mesmo quando eu fazia transmissões de outros clubes, outros times, sempre que eu ouvia eu sempre gostava e achava ele um dos melhores. Até alguns amigos meus também consideram ele um dos melhores comentaristas do Sport TV. Eu vou ler para vocês as falas do Pedrinho em relação aos ataques e críticas, né, ridículas, até xingamentos que o Botafogo, o Luiz Castro teve, alguns jogadores recentemente. Ele saiu em defesa aqui do nosso Botafogo. Isso foi no programa Troca de Paz. Foi logo depois da nossa vitória de 3-0 contra o Corinthians. Foi na mesma noite da nossa vitória contra o Corinthians. Ele falou o seguinte, eu vou abrir aspas para o Pedrinho. A crítica respeitosa no início da temporada era válida, porque o time não estava jogando bem. Você acha que o Luiz Castro é Botafogo? Ele está no Botafogo, mas o respeito que ele tem pela instituição é muito maior do que as pessoas que vivem aqui no Brasil, que não são Botafogo, mas que conhecem a história. Isso que me impressiona. Aqui vamos acertar e errar como crítico, e o nosso trabalho é ainda mais fácil, porque somos engenheiros de obra pronta. Já aconteceu e a gente avalia, não dá para desvincular. Quando você usa termos horríveis para direcionar para um time, não venha me falar que você está falando do time, não da instituição, não tem como torcedor não se ofender. O Botafogo é um time gigantesco, de uma representatividade enorme, que teve um dos maiores jogadores da história. Estamos vivendo um momento de rede social que todo mundo quer like. Isso me irrita muito. O Barbieri, técnico do Vasco, deu uma entrevista dizendo: a crítica é válida, justa, mas saibam colocar as palavras. Já imaginou se tivesse um programa onde os atletas comentassem os comentaristas e falassem da gente os termos que muitos comentaristas usam? E os filhos desses comentaristas, escutando o que os caras estão falando? Imagina que tua crítica seja teu filho que esteja ouvindo, ou que você gostaria que seu filho ouvisse. Aí você teria respeito para criticar. A televisão e algumas plataformas digitais estão passando do limite, e a grande massa é influenciada e incentivada pelo que nós falamos. Então, peço a responsabilidade para as pessoas que trabalham na televisão e que estão falando de jogadores, dirigentes e treinadores. Bom, pessoal, então é isso, né? O Pedrinho enalteceu na história do nosso clube, quanto que representa, que assim, nosso time é muito malhado assim, porque a mídia, para a mídia, só existe um time no Rio de Janeiro, e a imprensa paulista, né, tem os 4 grandes que também valorizam mais 3, né? Então acham que tudo que sai desse círculo ali já não tem valor nenhum, não presta, não tem representatividade nenhuma, né? Sendo que muitos desses caras acham que o futebol começou nos anos 2000 e muitos ditos torcedores, né, de outros clubes acham que o tamanho de um time se resume a você olhar na Wikipedia ali e ver quantos títulos tem, Libertadores, Mundial, tal. Tá, esse aqui é time grande, não tem isso aqui, é uma porcaria, não tem valor nenhum. E sendo que o futebol brasileiro se tornou lendário, conhecido mundialmente, graças ao Botafogo de Garrincha e o Santos de Pelé, né? E ali que foi apresentar o futebol brasileiro, e graças a esses 2 times também ganhamos as primeiras 3 Copas do Mundo, com jogadores cruciais. E assim, de forma geral, nas 2 primeiras Copas o Botafogo foi até mais relevante, que uma das primeiras Copas que o
Pelé machucou, o Amarildo do Botafogo entrou e fez 2 gols no final. Então, nosso time é gigantesco. Muitos desses torcedores, ou mesmo comentaristas clubistas, né? Muitos não sabem, muitos não querem enxergar isso, né? Não admitem isso para poder jogar o time cada vez mais para baixo, mas não vai dar certo. Então esse vídeo aqui é interessante. Bato palmas pro Pedrinho, muito corajoso, muito firme, muito ético ali. No comentário dele, o que ele falou é a mais pura verdade. Agora deixe nos comentários aqui embaixo o que vocês pensam disso, concordam, discordam. Tem algum outro ponto, algum outro comentário que vocês viram também nessa pegada que eu não citei aqui, né? Além desse do Pedrinho, nesse âmbito, né? De ofensas, né? Diferença de crítica e ofensa, e jogarem inclusive chamaram nosso time de lixo algumas semanas atrás, então tendo que engolir seco agora, né? Nosso time evoluindo jogo a jogo, líder absoluto no campeonato, maior vencibilidade do futebol brasileiro. Deixem nos comentários embaixo o que vocês pensam sobre isso. E claro, né, se possível, deixa o like, compartilhem com o Botafoguense, inscrevam-se no canal, porque é muito importante, além de vocês valorizarem o meu trabalho, valorizarem o canal, mas também pro nosso Botafogo ter mais peso aqui no YouTube, né? Porque o YouTube, ele avalia os vídeos a partir de likes e inscrições, e a partir disso ele foca o assunto, qual assunto. Se vê que não só o meu canal, mas diversos canais de botafoguenses estão em alta, com muitos likes, muitos views, eles veem que aquele assunto é relevante, então é melhor para o nosso Botafogo também, né? Você está em alta aqui no YouTube e a partir disso de outras redes sociais, né? A gente ajuda o clube que a gente tanto ama também. Então era isso, um grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente, e saudações alvinegras.